Boa tarde. Feliz sábado. Tudo bem aí? Aqui está ficando. Seja bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que semana após semana procuramos juntos ter uma experiência real com Deus. E que nessa tarde essa seja a nossa realidade. Você que nos acompanha pela internet, que você também receba as bênçãos do céu e que você tenha um sábado muito feliz. Meu nome é Bruno, eu sou um dos pastores dessa comunidade e hoje estamos iniciando uma nova série intitulada Adoradores. Essa série pretende despertar nos adoradores aquela questão da religiosidade vazia, que rouba a autenticidade da adoração. E a ideia é que juntos nós possamos, de fato, experimentar uma entrega total ao Deus que adoramos. A gente precisa entender que a adoração é uma resposta humana ao toque do Espírito Santo. E é aí que a gente reconhece o tamanho, o poder, a autoridade e a soberania de Deus. Nesses próximos 6 episódios, nós vamos tratar de alguns itens relacionados à adoração e algumas coisas me vêm à mente. Por exemplo, o que é adoração? Quem é digno de ser adorado? Adoração é um ato emocional ou um ato racional? O que de fato é adorar a Deus em espírito e em verdade? Pretendemos então nessas próximas semanas, se não responder, pelo menos analisar o que a Bíblia apresenta para nós. Sendo assim, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4. Você pode acessar também o seu smartphone. João capítulo 4. É o 4º evangelho, o 4º capítulo. E a gente vai ter uma percepção divina sobre um dos aspectos da adoração. Vamos orar. Pai do céu, a Tua Bíblia está aberta, bem como o nosso coração. E te pedimos que, através do Teu Espírito, habite em nossa mente e nos faça compreender essa porção bíblica. E à medida que entendemos a Tua vontade, Pai, a gente possa de fato se render a Ti. Nos guie na Tua verdade. Acalma o nosso coração. Esteja entre nós. Por Jesus, amém. Anos atrás eu lia um livro devocional e o autor contava um pouco da sua rotina. Ele, um dia, saindo de casa em direção ao escritório, resolveu parar e entrar num cemitério. Locke Hill, na cidade de San Antonio, no Texas. Cemitério não é um lugar que eu particularmente tenho algum apreço. Se possível, eu evito. Ele foi passear no cemitério. Ele caminhou ali, era um dia nublado, havia chovido durante a noite, o gramado estava molhado. E ele viu ali tumbas e lápides das mais variadas pessoas. Gente que estava ali há muito tempo, gente que há pouco havia chegado naquele endereço. Pessoas idosas, jovens, tinha de uma criança, um bebezinho, escrito assim, Bebê Bolt, nasceu e morreu no dia 10 de dezembro de 1910. Eu não consigo imaginar a dor daqueles pais enterrando o seu bebezinho. Não consigo. Mas ele também viu uma lápide que lhe chamou a atenção. Era a lápide de uma mulher. Só tinha o nome dela e um epitáfio. Não tinha a data do seu nascimento e também não tinha a data da sua morte. Grace Smith. Dizia o seguinte: dorme, mas não descansa. Amou e não foi amada.
Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Pesado, né? Uma música que nós conhecemos diz que cada um sabe a alegria e a dor que leva no coração. Essa mulher era vítima da futilidade, da indiferença, da solidão, e isso não é uma realidade exclusiva daquela mulher. É possível que aqui ao nosso redor tenha alguém no seu flat, um empreendedor, um empresário nessa manhã, sofrendo a indiferença, a solidão, a distância de pessoas. Pode ser alguém hoje, um mendigo, um morador de rua, embaixo ali da ponte da Santa Efigênia. Quem sabe uma senhora que até hoje se prostitui na Estação da Luz. Quem sabe um pregador solitário ali na Praça da Sé. Pode ser alguém que esteja aqui agora. Alguém que sabe o que é passar noites em claro. Que sabe o que é receber portadas na cara e dar murros em faca, e as coisas não acontecerem. A história dessa mulher é trágica e triste. E não fosse Jesus chegar para essa mulher que está relatada em João 4, a vida dela teria um destino tão ruim, tão desprezível, quanto dessa mulher enterrada em Santo Antônio. Acompanhe o texto comigo. João capítulo 4, verso 3 diz: Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Se você quer saber a hora na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, acrescenta 6. Essa hora é meio-dia, mais ou menos. Jesus chegou ali na hora sexta, meio-dia. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está saindo da Judéia em direção à Galileia, e no meio do trajeto de quase 25, 30 quilômetros, ele para numa província samaritana, numa cidade chamada Sicar. Jesus percorreu um trajeto mais ou menos como daqui até o aeroporto de Guarulhos. 6, 7 horas de caminhada, um calor tremendo, 45, 47, 48 graus. E pela hora do almoço, o que Jesus queria era sombra e água fresca. Ele se recolhe ali, ao lado de um poço, orienta que seus discípulos entrem na cidade para trazer comida, porque ele sabia que uma mulher chegaria ali para hidratá-lo. A gente não sabe quanto tempo Jesus fica sentado até que uma mulher aparece ali por volta do meio-dia. E meio-dia não é hora de ir ao poço. Era comum e regular as mulheres fazerem essas atividades de manhã ou no final do dia. Eu me lembro, quando eu era bem pequeno, de ter ido visitar o lugar onde minha mãe nasceu e onde minha avó viveu por muito tempo. Lá demorou muito tempo para chegar água encanada. E as mulheres iam de manhã cedo, com várias mulheres e algumas crianças, com seus baldinhos, lavavam algumas peças de roupa e voltavam com o balde da comida e o balde da limpeza. Aquela mulher não queria encontrar
as outras mulheres que estavam ali, a gente já sabe a história. Mas se eu não soubesse a história, eu pensaria pelo menos duas coisas. Primeiro, ela esperava um número de convidados em casa e chegou gente a mais e faltou água. Ou o recipiente, o lugar onde ela estocava a água, quebrou, teve algum problema, então ao meio-dia ela precisa ir lá buscar água. Mas essa não é a realidade é que essa mulher, ela havia causado problemas, ela havia feito escolhas equivocadas e agora ela estava com vergonha, com medo, se sentindo culpada e não queria encontrar aquelas outras mulheres. Você está sabendo? Ela está com o quarto marido. Menina, você não sabe, já é o quinto. Desse jeito ela vai passar a Gretchen. Ontem eu fui dar uma lida, olha que futilidade. Fui dar uma lida em pessoas que casaram muito no Brasil. E eu descobri, fofoca. Ela está no 17º casamento. Uma máquina de casar. Aquela mulher estava no 5º casamento e provavelmente ela tenha sido o agente de conflitos nas famílias daquelas mulheres. Ela estava causando no bairro e ela não queria encontrar as outras mulheres. Então ela vai ao meio-dia, porque naquele sol escaldante ninguém sai de casa. Não queria encontrar as mulheres e, se possível, encontrar ninguém. Mas quando ela chega ali, ela percebe que tem um estrangeiro, um homem estrangeiro ali. Sabe, essa é uma atitude normal e natural do ser humano. Quando sente o peso do pecado, o tamanho da culpa, a gente tem uma tendência de ter medo e de tentar justificar com alguns comportamentos. Volta comigo lá no Éden. Deus criou o casal belo, lindo e perfeito e os deixou lá livres, nus, e eles não sabiam que estavam nus. Mas quando eles pecam, eles percebem que fizeram algo de errado e percebem a nudez do outro, e eles se sentem culpados para eles resolverem o problema do pecado, que era a nudez. Então eles fabricam ali uma roupa com folhas de figueira. E quando Deus aparece na virada do dia e os chama, a Bíblia diz que eles sentem medo e se escondem. O primeiro sentimento que aquele casal lá no Éden teve foi medo, e a primeira reação foi se esconder. E quando a gente está envolvido com problemas, com pecado, com erros, geralmente sentimos medo, vergonha, culpa, e fugimos e nos escondemos. A gente se transveste daquilo que a gente tem na mão, ainda que seja andar na sombra, escondido, evitando pessoas. Mas ela mal chega no poço, antes que ela se arrependa para voltar, porque tem alguém, Jesus fala assim: dá-me de beber, estou com sede. Jesus expressa uma necessidade e a mulher fica escandalizada, porque como sendo tu, homem judeu, me pede de beber? Não era uma prática comum, não era de bom tom que os homens conversassem com mulheres publicamente. Havia, além disso, uma cisão, um rompimento entre judeus e samaritanos. Samaritanos eram judeus, que depois da divisão do reino lá, reino do norte, o reino do sul, as 2 tribos, o reino do norte, as 10 tribos, a capital Samaria em cima, houve ali uma miscigenação, houve um sincretismo religioso, e aquele povo foi se corrompendo, e os judeus, aqui de baixo, do sul, mais conservadores, mais ortodoxos, olhavam para ele e achavam que eles eram impuros, indignos, chegando a tratá-los como cães. Havia uma cisão entre os samaritanos e os judeus. Como sendo tu judeu, pede para mim de beber água? E Jesus fala: filha, se você soubesse quem está te pedindo água, você não só daria, você pediria a mim ou a ele, porque ele tem água da vida. Água da vida. Aquela menina passou muito tempo bebendo água na fonte da morte, na fonte do pecado, na fonte errada. E Jesus está falando: eu tenho água que vai tirar a sua sede. Se você soubesse com quem está falando.
E essa é uma expressão que às vezes a gente é tentado a usar, né? Você sabe com quem você está falando? Às vezes a gente sobe no palanque da altivez, do orgulho, da vaidade. Você sabe com quem você está falando? Fernando Pessoa, pensando sobre o que é o ser humano, ele fala que é um cadáver adiado. Um cadáver adiado. Eu fui diretor de escola por algum tempo, e eu me lembro de uma situação que, quando a gente chegou, havia um clamor dos pais para que o horário da saída fosse mais rápido. Precisava receber os filhos mais rápido. Você que busca seu filho na escola, você sente essa necessidade. E a gente precisava fazer uma saída também mais segura para as crianças. E haviam 2 blocos. A educação infantil, os pequenininhos, e o ensino fundamental para frente. Então, uma estratégia que a gente achou era que ali no portão dos pequenininhos só sairiam os pequenininhos. A gente precisava agilizar aquele processo lá para depois toda a atenção voltar para cá. Só que todo mundo passava para o lado dos pequenininhos. Então foi estabelecido que haveria alguém que controlaria isso. E o ambiente dos pequenininhos sempre mais gostoso, mais agradável. Tinha uma árvore, tinha pinturas no chão onde as crianças podiam brincar. Isso ainda existe. E as pessoas, algumas crianças, alguns alunos queriam ir para o lado de lá e a gente colocou um monitor ali para que isso não acontecesse. O negócio funcionou, deu certo. No final do semestre eu viajei e no meu período de viagem, o vice-diretor contratou 2 ou 3 pessoas. E no dia que eu voltei para o colégio, eu não tive oportunidade de andar pelo colégio, visitar as salas, conversar com os funcionários. Passei a manhã inteira atendendo e por volta do 12:30 tinha um atendimento lá na escola básica, na escola infantil, com a orientadora e uma mãe. Ela me ligou e falou assim: professor, a mãe já chegou, pode vir. Falei: estou terminando um atendimento e vou correr aí. Eu não gosto de deixar as pessoas esperando, então eu corri com aquele atendimento, mas quando eu desci, outra mãe me pegou, funcionário, aluno perguntando: professor, e quando eu cheguei ali naquele bloco que divide, eu percebi que o monitor que estava ali era novo. Eu falei: e aí, brother, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí ele: obrigado. Falei: com licença, eu tenho uma reunião. O senhor não está autorizado a passar para lá. Falei: estou sim, eu tenho uma reunião ali do outro lado. Ele falou assim: não, só está autorizado a passar aqui professores e os irmãos mais velhos. Eu falei: essa ideia aí foi minha. Olha, qual o seu nome? Aí eu subi no palanque da altivez e falei: meu nome é Bruno, eu sou o diretor do colégio. Ele falou assim: não é. Falei: como assim? Falou assim: eu não te conheço. Você é o diretor do colégio, cara, tem uma reunião ali, a professora está me esperando. Infelizmente, eu não estou autorizado a deixar o senhor passar. Cara, eu juro para você, ninguém vai brigar contigo. Eu posso passar. O senhor não pode passar. Falei: me empresta seu radinho. Ele, relutante, me emprestou o rádio comunicador dele. Eu chamei o vice-diretor e falei assim: professor, por favor, eu estou atrasado para uma reunião. Fala para esse menino que eu posso passar. Aí ele falou assim: o professor Bruno está autorizado. Então eu passei, fui lá, fiz a reunião. Nesse momento eu já não estava mais chateado, não estava bravo com nada e tal. E quando eu voltei, eu vi esse monitor conversando com mais... Você é louco? É o diretor. A minha vontade era falar para ele: você sabe com quem você está falando? Jesus fez isso, só que com outro tom, o tom divino, sem arrogância, sem prepotência, sem juízo de valor. Você sabe com quem você está falando, porque se você soubesse, você lhe pediria água. Aí lá no final Jesus fala assim: essa água que você vai tomar, que eu vou te ofertar, ela faz com que você não tenha nunca mais sede. E ela vai fazer jorrar para a vida eterna. Quando falou nunca mais ter sede, vida eterna, a cabeça dessa mulher fez puf. Não ter sede, não ter que voltar no poço e vida eterna, isso me agrada. E onde que eu encontro essa água? Aí Jesus parece que ele vai com alguns requintes de crueldade e fala assim:
Chama seu marido aqui que eu te conto. Porque o problema dela estar indo ao meio-dia, de fato, era porque ela havia se envolvido com problemas. E ela fala assim: Senhor, tenho marido não. É verdade. Você já teve 5. E o 6º que está com você não é teu marido. Senhor, você me conhece. Você conhece o meu passado. O senhor parece que é profeta, né? A gente tem uma tendência de tentar esconder de Deus as nossas falhas, os nossos erros, porque a gente tem medo que Deus goste menos da gente por causa das nossas falhas. A gente coloca máscaras diariamente porque a gente tem medo que as pessoas não gostem da gente, que a gente não saia bem na foto. A gente vai camuflando a nossa vida, a gente vai usando maquiagem para esconder do mesmo jeito que o casal fez lá no Éden, do mesmo jeito que essa menina estava fazendo naquele poço, e a gente faz isso quase que diariamente. E Jesus queria, entenda, Ele queria despir a mulher dessa carapaça que ela tinha vestido e falar com alguém de verdade. Ele não queria falar com alguém que estava fantasiado, maquiado, mascarado. Ela se sente não tão confortável e fala assim: eu estou vendo que o Senhor sabe muito da minha vida, muito do meu passado. Vamos mudar o rumo da prosa? Eu estou vendo que o Senhor é profeta. Vamos conversar de teologia? Vamos conversar de religião? Porque o meu povo diz que a gente tem que adorar aqui nesse monte. Os judeus falam que é lá em Jerusalém, no templo. E Jesus aproveitou e já emendou. Filha, está chegando a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura. Deus é espírito, então importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus começa a desconstruir aquilo que até então era o centro da vida dela. O templo, o monte, é o lugar perfeito e exclusivo para adoração. Jesus vai dizer assim: o lugar não é mais tão importante, importa mais quem e como você adora. As pessoas tornaram o monte e o templo muito mais santo do que aquele que verdadeiramente santifica. Jesus fala: nem lá, nem acolá. Importa quem você adora e como você adora. E Jesus fala assim: você precisa adorar é o Pai. O Pai. Pela primeira vez essa mulher viu Deus, o que é transcendente, o que é poderoso, o que está lá no alto, Criador, Elohim, como alguém próximo, amável, acessível, Pai. Alguém bondoso, próximo, chegado, atencioso. Eu estou com um bebezinho de quase 6 meses. Eu saio de casa angustiado a hora que eu vou voltar para ficar com meu filho. E eu fico pensando, Deus aguardando o seu filho se aproximar dele. Eu passei uns dias fora de casa. E eu amo minha esposa, amo muito, ela sabe disso. Eu queria conversar com ela, mas eu queria era ver meu filho no telefone. Ela também pensa assim. E quando eu cheguei em casa, ele estava no colo dela, e quando ele me viu, ele demorou a entender quem que era. Ele se jogou para trás e começou a sorrir. Aquilo ali foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Superou qualquer coisa. Imagina o pai olhando e vendo alguém se rendendo a ele em adoração. Como que a gente adora? Jesus fala: você adora em espírito e em verdade. E esse termo espírito é
com a nossa alma, é do fundo do nosso coração, é com a nossa intimidade, nossas entranhas. Jesus está dizendo que você precisa quebrar o formalismo, os ritos, e ter uma experiência real, viva, vivificante com o Pai. Uma experiência que você consiga contemplar a face dele, ou, se possível, até ouvir a sua voz. Jesus está falando que isso é possível. Jesus está desconstruindo a ideia de que a gente precisa estar num lugar para adorar. Não existem mais formas ritualísticas. E eu tenho a impressão que isso está muito associado quando Jesus fala assim, que a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. É você adorar a Deus com tudo que você tem, tudo que você é. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa expressão verdade no livro de João, ela tem uma conotação um pouco distinta. Dá para fazer um sermão aqui só sobre verdade. Não quero divagar aqui com filosofias, mas Jesus, ele se apresenta como a verdade no livro de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai adorar a Deus, o Pai, através de Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem conhece o Filho conhece a verdade. E no capítulo 3, verso 21, vai dizer que quem conhece a verdade anda na luz. Jesus está dizendo, você não bebe mais na fonte do pecado, você bebe agora na fonte da vida. Não importa o que você fez daqui para trás, mas eu me importo como que você vai viver daqui para frente. Existe uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, e você deve conhecer. Eugene Peterson fala assim no João 4, 23 e 24. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. O seu culto deve envolver seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, da alma, do mais íntimo do ser. É uma reconstrução, você está indo na presença do Deus Santo, do Deus Justo, do Deus Soberano. Pai, mas Deus. Pastor, Deus se importa com aquilo que eu faço? Se importa. Tanto se importa que Paulo vai falar assim, não se enganem, de Deus não se zomba. Pedro vai falar assim, seja exemplar o vosso comportamento. E Paulo, numa sacada muito interessante, ele fala assim, tudo que você vai fazer, tudo, os mínimos detalhes da sua vida, qualquer coisa, faças tudo para a glória de Deus. Para aquela mulher experimentar da fonte da vida, ela precisava parar de experimentar da fonte do mal, do pecado, do erro e do equívoco. E agora que ela está ali diante daquele que é o autor da fé, que é a fonte da vida, importa que adore a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. E são esses que Deus procura. Aí ela diz, Senhor, eu sei. Verso 25. Eu sei. Quando o Messias vier, Jesus já interrompe a conversa e fala assim, o Messias? O Messias sou eu. O segredo que Jesus preservou quase o seu ministério inteiro, diante de Pilatos. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Diante de Herodes, ele ficou calado. Ele não pediu uma oportunidade no Sinédrio, no templo, para se apresentar como filho de Deus, como Messias. Mas agora para aquela mulher, num lugar esquecido, num lugar desprezível, diante de uma mulher que havia sido excluída da sociedade, preterida pelas pessoas, ele diz assim, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Isso me arrepia.
Porque os judeus não esperaram o Messias. Jesus chegou e ninguém estava esperando ele. Mas havia lá um povo de segunda categoria, um povo corrompido, afundado na lama do pecado, esperando o Messias, aguardando o Filho de Deus. Não fosse Jesus entrar na vida dessa mulher, ela teria um final tão trágico quanto aquela outra americana. Naquele lugar fica Jesus, os discípulos, um poço e um cântaro, porque a mulher vai embora. Existem duas reações normais do ser humano diante de Deus. A primeira, algumas pessoas temem, têm até vontade de morrer, porque quando olham para Deus, a sua santidade, o seu tamanho, o seu poder, eles se sentem tão pequenos e indignos, que eles desejam a morte. Mas existem outros que quando saem da presença de Deus, não conseguem ficar quietos e querem dizer: eu achei o Messias. Eu encontrei o meu Salvador. Eu encontrei alguém que conhece a minha vida pregressa. E é muito ruim a gente ir em algum lugar que a pessoa diz: eu te conheço e você não sabe quem é. Eu sei o que você fez no verão passado. Jesus sabe o que nós fizemos. Ainda assim, Ele nos aceita, nos acolhe e diz: se você estiver comigo, conectado em mim, na minha graça, você não vai ter sede, você não vai precisar saciar a sua sede em fontes promíscuas, em fontes erradas. E normalmente nós buscamos saciar nossa sede com pessoas e com coisas. E eu preciso te lembrar que pessoas falham, nós falhamos, pessoas traem, nos decepcionam e nós decepcionamos. As coisas envelhecem, desatualizam, mas quando você vai na fonte certa, a sua sede é saciada. Aquela angústia é minimizada. Sabe por que eu falo que Deus se importa com quem nós somos e como vivemos? Porque Ele sabe as consequências do pecado. Ele sabe o que acontece quando vivemos longe dEle. Acima disso, Ele sabe o que podemos ser quando estamos diante dEle e da sua graça. Deus, Ele chama e convida pessoas para o adorarem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores. Deus está atrás dessas pessoas. Deus está andando e caminhando, procurando essas pessoas. Adoração não é um ato voluntário nosso. É uma resposta ao toque do Espírito Santo para a gente reconhecê-lo. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Que você seja encontrado por Ele. Que você não tenha só a vida pregressa, perdoada, zerada. Que você reconheça e receba o Messias. A vida que nós vivemos é uma vida de uma batalha de adoração. Nós fazemos e vivemos diante daquele que nós adoramos. Que Deus te ache onde você está. Ele achou a mulher num poço esquecido. Que Deus te acolha até onde você chegou. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé?
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. nos dobramos e nos rendemos diante do Senhor. Reconhecemos, Pai, a nossa fragilidade, mas aceitamos o Teu poder e a Tua força sobre nós. Reconhecemos, Deus, as nossas falhas, mas aceitamos o Teu perdão. Que os nossos ombros não estejam mais pesados da culpa e do pecado. Que a nossa vida esteja renovada, transformada e restaurada pelo Senhor. Nos encontre, Pai, nos dirija e nos salve. Por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.